Panela cortada. Aí você nos deu para trazer pro mar pra gente cozinhar nosso feijão, fazer aqui nossa sopa, né? Mas só que acontece que logo aqui no mar ela ia se marear, ia ficar feia. Aí uma pessoa olhou pra ela, matriarca, né, Dona Conceição, minha mãe, disse assim: ô panela linda, diga assim, é sua. Deus nos deu e nós estamos doando para a senhora, porque a panela realmente, Zé, uma senhora muito bonita. Abraço aí, muito obrigado, viu? Agradeço muito a panela de pressão cortada, muito bonita a panela. E um abraço também aí para Verônica Gonçalves, Dona Geisa, a esposa do seu Manel Ferro Dentro, eu tinha ele em algum lugar, é toda a família. Abraço aí para o Gleicinho, seu filho. Estamos aqui, como sempre, no meio do Oceano Atlântico, né? Já estamos virando quase um peixe, tanto tá d'água.